Quem domina vídeo hoje, domina a atenção. Quem domina a atenção, domina a internet. Isso você já percebeu. O que quase ninguém entendeu ainda é que a edição de vídeo morreu e renasceu como outra coisa. Durante décadas, quem sabia apertar os botões certos ganhava um jogo. E esse jogo acabou. A inteligência artificial corta, a inteligência artificial anima. O editor que só sabe apertar botão virou obsoleto ontem. Mas surgiu algo infinitamente mais valioso: o diretor de IA. A diferença entre um vídeo que some em 3 segundos e um vídeo que gruda na mente não tá na IA que você usa, tá como você dirige ela. Timing, ritmo, intenção, emoção, saber quando cortar, quando deixar respirar, quando acelerar, quando pausar. Isso é linguagem cinematográfica. O que eu quero te propor aqui é mudar de um editor que usa IA para um diretor de IA. E no vídeo de hoje, vamos aprender a usar inteligência artificial para editar uma VSL de alta conversão. Eu podia já abrir o programa e sair fazendo, mas se eu fizer isso agora, você vai ver um monte de clique e não vai entender o que está acontecendo por trás. Então, eu montei uma animação que explica o fluxo inteiro e ela é curta. Depois dela, eu ligo a tela e a gente faz junto. Presta atenção, porque isso aqui é muito mais simples do que parece. Para editar um vídeo inteiro praticamente sem encostar no mouse, você só precisa de 2 coisas. A primeira, um agente de inteligência artificial, no meu caso, o Claude Code. A segunda, um editor de vídeo, pode ser até um gratuito. E o que liga um no outro, chama MCP. MCP é só uma ponte. É o que dá mão para a inteligência artificial dentro do seu editor. Em vez de você clicar, ela clica. Em vez de você arrastar, ela arrasta. Você copia o endereço, cola no Claude Code e escreve 2 palavras: se conecte. Pronto, ela enxerga seu projeto inteiro, suas mídias, sua linha do tempo. E a partir daí, você só conversa. Transcreva esse áudio, cria as imagens desse vídeo, coloca cada uma no tempo certo. E ele faz sozinho, na sua frente. 2 ferramentas em uma frase. Parece mágica. Então deixa eu te mostrar isso aqui acontecendo ao vivo. Olha só, eu abro meu agente, conecto no meu editor, em menos de 1 segundo, conectado. O primeiro comando: gere a locução desse texto aqui. E ele gera a voz. Pronta. Nem microfone eu preciso ter. Segundo comando: crie um apresentador para falar isso. E aparece um apresentador, com rosto, com voz, olhando para a câmera, do zero. Terceiro comando: cria cenas desse vídeo. E ele gera as imagens e depois transforma cada imagem em um vídeo e vai encaixando tudo na linha do tempo sozinho. E eu fico olhando, sem gravar, sem aparecer, sem editar nada na mão. E em minutos o vídeo tá pronto. Mas calma, que agora vem a melhor parte: entender por que isso funciona. Porque no fim das contas, tudo que você acabou de ver funciona com 3 peças, só 3. A primeira é o agente, o Claude Code. Ele é o cérebro, é com quem eu converso. A segunda é o MCP, a ponte, é o que liga o cérebro no editor, é o que dá mãos para ele. E a terceira são as APIs, as fábricas, é de onde vem a voz, a imagem e o vídeo. O agente chama elas sozinho, pega o material pronto e joga tudo dentro do editor. Cérebro, mãos, fábrica. É só isso que tem por trás de um vídeo inteiro feito sozinho. Bom, agora que você já tem um resumo de como a IA funciona para edição de vídeo, eu vou abrir a minha tela e te mostrar na prática. Toda ferramenta que eu indicar aqui, se você se cadastrar pelo meu link, você ganha tokens a mais e ainda me ajuda. Bora para a prática. Bom, então vamos agora para a prática. Vamos criar a nossa VSL usando inteligência artificial. Bom, então a primeira coisa que eu faço é entrar no meu editor de vídeo. Eu vou usar o Adobe Premiere, mas vários outros editores também conseguem fazer a conexão MCP com a inteligência artificial. Então, após eu entrar aqui no meu editor de vídeo, como eu estou usando o Adobe Premiere, eu vou pesquisar assim no Google: MCP Adobe Premiere. E aí eu vou achar o primeiro link aqui no GitHub. Porém, se você estiver usando outro editor de vídeo, você escreve MCP
Por exemplo, vou pesquisar aqui DaVinci Resolve, que é um editor de vídeo gratuito. E também vai ter aqui no GitHub o plugin do MCP. Então, para conectar a inteligência artificial via MCP no editor de vídeo, a gente precisa baixar o plugin que vai estar no GitHub. O editor de vídeo ainda não tem nativo essa opção, mas futuramente com certeza vai ter. Então, é só você copiar aqui o link, abre seu agente de IA, é só colar o link e pedir para ele instalar aqui o plugin. Como eu já tenho instalado, eu não vou fazer isso. No caso do Adobe Premiere, depois que eu instalo, é só eu vir aqui em Janela, Extensões, e vai ter essa extensão aqui, MCP, assim que aparece no Adobe Premiere. Então, como funciona ela? Basicamente, eu tenho que copiar aqui esse endereço, aperto Start, vai ficar verdinho aqui, eu vou lá no agente e falo para ele, se conecte, e envio aqui o endereço. Ele se conectou, leu o projeto que eu estou aberto, e agora eu vou pedir para ele criar uma sequência aqui no Adobe Premiere. Normalmente, no modo manual, eu clicaria aqui em novo item, sequência, e a gente criaria a nossa sequência para editar. Mas eu vou pedir para ele fazer isso para mim. Então eu volto aqui no agente e escrevo. Cria uma sequência vertical 1080 por 1900 pixels, 30 fps. Envio aqui para ele. E aí, ele criou aqui a nossa sequência. Lembrando que é o seguinte, às vezes você vai ter um problema para fazer alguma coisa. Como, por exemplo, a sequência, você poderia ter um problema que na hora que ele fosse criar, ele abrir aqui a sequência e travar. Aí você poderia pedir para ele tentar fazer de novo, aí ele ia assumir o comando da tela e tentar fazer manualmente, né? E aí você ia pedir para ele fazer de novo e aí ele conseguiria fazer da forma fácil. Ou seja, quando tiver erros e você conseguir contornar, você pede para ele criar uma skill, né, de como fazer isso do jeito certo. Para qualquer coisa que você for fazer com inteligência artificial, ele der problema e você conseguir contornar, você sempre cria uma skill, né, para da próxima vez ele conseguir fazer isso do jeito certo. Bom, legal. Depois que a gente criar aqui o nosso projeto, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no Reidin, tem o link para você se cadastrar aqui na descrição do vídeo. E se você se cadastrar por esse link, você ganha tokens e você também me ajuda. Então você se cadastra no Reidin com esse link que eu deixei na descrição. Você vai vir aqui ó, em Desenvolvedores, aqui na parte esquerda, vai clicar. E aqui você vai vir em Criar Chave API. Aqui em Criar Chave API você dá um nome. Vou escrever aqui VSL Legacy. E seleciona esse modo Agente. E cria a chave de API. Vou copiar aqui a chave e fechar. Aqui no Reidin é o seguinte, essa chave a gente não vai conseguir gerar todo o vídeo do Reidin. Para você gerar todo o vídeo do Reidin pela a chave API, você tem que adicionar saldo e não compensa adicionar saldo. O vídeo a gente vai fazer manualmente, só que o avatar, a gente consegue subir um avatar ali pela API, em vez de a gente ter que ficar vindo aqui, criar novo avatar e etc, né? Então a gente consegue fazer um gerenciamento do Reidin pela API. Aí eu venho aqui no nosso agente e falo, se conecte com o Reidin, copio a chave aqui e quando você for conectar qualquer API no seu agente, né? Se for uma API não tão conhecida como o Reidin, você sempre vai aqui em documentação da API, sempre vai ter isso nas IAs, e aí você vem aqui em copy page, né? E cola lá no agente de IA. Normalmente é bom fazer isso quando for uma IA não tão conhecida. Como o Reidin é conhecida, acaba que não precisa que o nosso agente já sabe trabalhar nele. Então depois do Reidin, eu vou ir lá no Eleven Labs, que você também vai se cadastrar por esse link que eu deixei aqui na descrição, para você ganhar tokens a mais. Vai vir aqui também desenvolvedores, viu? Toda IA tem essa aba aqui, toda IA que tem API, desenvolvedores. E aqui, eu vou vir aqui em chave API, criar chave, vou renomear a chave e vou tirar essa opção aqui de restringir a chave, para ficar com liberdade total. E crio essa chave aqui API, copio, vou lá no agente também falo. Se conecte com o Eleven Labs. E aí, eu envio aqui para ele se conectar com essas duas APIs. E aí, ele se conectou e com o Reidin, ele pediu para autorizar. Aí eu só clicar no link, selecionar aqui o meu perfil e autorizar o acesso. E pronto, apareceu aqui a autentificação completa.
você pode fechar essa janela. Bom, então voltando aqui para o nosso projeto, eu coloquei em uma pasta aqui no meu computador a minha copy e alguns assets também. Ó. Por exemplo, eu deixei a copy aqui da VSL, né? Um entregável, um e-book, eu deixei imagens ali do produto e deixei aqui a copy que a gente vai fazer a narração. Então eu venho aqui, copio essa pasta, dou um Ctrl C, venho aqui no nosso agente, colo a pasta e falo: analise todos os materiais dessa pasta, envio, para ele dar uma geral na nossa pasta, para ele ver tudo que a gente tem. Aí então ele deu um resumão do que tem. Claro, ele mandou sugestões, só que a cópia já está feita, eu não vou levar a sério essas sugestões. Eu disse para ele analisar, só para ele saber que tipo de VSL, o que a gente está fazendo. Agora, como eu já tenho a copy, o primeiro passo é a gente fazer a narração da nossa copy. Então, eu vou perguntar para ele: para essa copy, recomenda narração feminina ou masculina? Então, ele disse aqui, né? Uma voz masculina brasileira. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma voz masculina brasileira. Eu vou falar para ele agora. Bom, enfim, eu fiz algumas perguntas aqui para ele para saber quem. Afinal, eu nunca vi essa copy antes. Peguei essa copy aqui só para a gente fazer um exemplo na VSL. Então, beleza. Vou falar para ele: pegue 2 frases da copy e faça 10 exemplos de narração com as vozes do Eleven Labs. Pegue as melhores vozes masculinas. E aqui ele vai gerar pra gente 10 exemplos de narrações pra gente escolher. Bom, e aí ele fez aqui as nossas amostras de voz, né? Então vamos ouvir algumas. Se isso funciona em grandes sites, por que ninguém faz o mesmo nos anúncios da Shopee ou do Mercado Livre? O segredo nunca foi o produto. O segredo sempre foi a forma como ele era apresentado. Se isso funciona em que ninguém faz o mesmo. Porque ninguém faz. E aí tem uma coisa aqui. Quando é uma copy brasileira, ele costuma pegar vozes brasileiras no Eleven Labs. E no Eleven Labs, ainda a qualidade das vozes brasileiras não são tão boas. Então, eu vou pedir aqui para ele pegar vozes que não são brasileiras, para a gente ter outros exemplos também. E aí ele fez aqui as narrações em inglês. Em grandes sites, porque ninguém. E aqui ele fez as narrações com vozes que não são gravadas em português, são vozes gravadas ali em inglês, né? Só que ele usou essas vozes de narradores americanos para fazer aqui a nossa narração. Se isso funciona em grandes sites, por que ninguém faz o mesmo nos anúncios da Shopee ou do... Então eu vou usar essa aqui, vou falar para ele: faça toda narração com essa voz, mas tente deixar ela mais humanizada e natural. E aí eu peço para ele fazer toda a nossa narração, e ele vai fazer toda a narração no automático, sem eu ter que ficar entrando lá no Eleven Labs e gerando trecho por trecho. E enquanto ele vai fazendo a narração, ele também usa o Whisper, que é a IA de áudio da OpenAI. Então ele já consegue escutar a narração, ver se está certo, ver o timbre. Então assim que ele vai fazendo os trechos da narração, ele vai avaliando também, para entregar no final uma narração de alta qualidade. E uma outra coisa, antes da gente gerar voz, né? Aqui ele está mandando voz na versão V2 do Eleven Labs. A gente também pode usar a versão V3, né? Então você pode vir aqui no Eleven Labs para você ver um preview por aqui também, pelo site. Às vezes pode ser até mais rápido, né? Então você vem aqui, seleciona Eleven Labs 3. Eu coloquei aqui uma voz aleatória, James, e vou apertar aqui para gerar a voz de um texto que eu coloquei aqui. Bom, agora que você já tem um resumo de como a IA funciona para... Bom, a qualidade da voz aqui é bem superior do que a V2. Eu vou pedir para ele me mandar um trecho dessa copy. Vamos pegar esse trecho aqui e colar aqui no site. Imagine entrar em um site e, sem perceber, alguns minutos depois... Vamos ver outra voz. I think this is a really nice way to just talk naturally together. Imagine entrar em um site e, sem perceber... Hey everybody. Hello. Hey, are you looking for a fresh and engaging... The sound behind you is getting louder, faster, closer. You glance back. E aí, eu vou querer aqui essa voz ao invés daquela do James. Eu vou tirar um print aqui da configuração e vou mandar aqui para ele. Quero que você gere a narração nessas configurações. Então, né, tem 2 jeitos. Tem o jeito que você consegue pegar as mostras aqui pelo próprio agente, né? E se nenhuma te agradar,
Você pode entrar lá no site da Eleven Labs, fazer um teste, e aí o que você mais gostou, você tira um print da configuração e manda aqui para ele. Mesmo assim, ainda assim vai ser mais rápido do que você ficar gerando trecho por trecho no Eleven Labs. E depois da narração finalizada, é só a gente falar aqui. Importe para a timeline. Bom, e depois da nossa narração pronta, eu vou vir aqui em transcrever, vou vir aqui para cortar as pausas automaticamente. Bom, então depois de transcrever, eu vou salvar, né, o áudio aqui em MP3 para mim jogar ele lá no Adobe Podcast para melhorar a qualidade do áudio. Normalmente eu faço isso do jeito manual, né, para renderizar, para a gente também não ficar gastando token à toa com coisa básica. Mas eu posso dar o comando aqui para ele falando renderize em MP3 a sequência. Ele também consegue renderizar para a gente aqui o nosso projeto. Mas como eu disse, esse processo eu costumo fazer manual para a gente não ficar gastando muito tokens ali com coisa fácil de se fazer. E assim que fica pronto, eu coloco esse speak aqui perto de 90% e aperto para fazer o download do nosso áudio já tratado. E aí, quando fizer o download, só você arrastar o áudio lá para o seu editor de vídeo e substituir aqui pela sua narração. Bom, então essa foi a primeira parte aqui. A gente aprendeu a fazer a nossa narração pelo Eleven Labs. Claro que como eu estou gravando a aula, ensinando passo a passo, demorou um pouquinho, né? Mas quando você for fazer isso ali na prática, é algo bem rápido. Minutos você já faz a sua narração. Como eu estou no Premiere, eu gosto de fazer uma coisa assim depois que eu faço o áudio. Eu aperto com o botão direito e coloco editar clipe no Adobe Audition. E aí aqui eu aplico o Ripple Delete na nossa narração, que é basicamente a gente deletar aqui esses silêncios, né? Eu seleciono e aperto para deletar. Inclusive, se você for usar, né, o Adobe Premiere e o Adobe Audition, o botão padrão para você deletar é o Delete. Só que aí eu configuro para ser o F, que aí fica mais fácil, eu não preciso ficar apertando espaço, depois colocando minha mão lá do outro lado do teclado para apertar o Delete. Eu configuro no F. Aí eu vou ouvindo o áudio, Crédito na mão, pronto para comprar. e encurtando aqui a nossa narração para ela ficar mais dinâmica. Depois é só eu apertar Ctrl S, ele já salva automaticamente, né? E aí aqui mostra o espaço, por exemplo, que ele ali deletou. E aí é só eu arrastar aqui para cá e pronto. Bom, então isso aqui a gente aprendeu a fazer a nossa narração ali usando o Eleven Labs. Bom, e agora nosso próximo passo é a gente fazer o avatar para a gente animar no Reidin. Então a gente tem algumas opções para criar o nosso avatar. A primeira opção é o seguinte: eu venho aqui no nosso agente de aula, no caso, né, o Codex, e vou falar para ele: me faça 5 prompts para eu gerar o avatar que vai narrar essa VSL. Envio aqui para ele. E aí vai ter várias formas para a gente criar o avatar, né? A primeira é eu copiando aqui um prompt, vindo aqui no ChatGPT, jogando o prompt aqui. Também posso vir aqui no Google Flow, selecionar o Nano Banana Pro, né? Como a VSL vai ser vertical, deixo aqui no 9x16, né? Deixando um X4, né? Para ser 4 imagens, e colo o prompt e envio aqui. E aí essa foi a imagem do ChatGPT, essa aqui do Flow. Eu posso vir aqui também nesse Fall AI que tem algumas APIs de imagem. Aqui gera uma API nova, copio aqui. Esse Fall AI, você coloca créditos nele. Você tem acesso a várias e várias APIs. Vou pedir aqui para ele falar se conecte-se no Fall e peço para ele se conectar. E também temos o Kling, que na minha opinião é ali hoje o que traz uma das melhores qualidades para imagem e tanto para vídeo também, né? É bem simples de usar, vou deixar o link na descrição. Se você se cadastrar por esse link que está na descrição aqui do Kling AI, você também ganha bastante tokens, né? E na parte do vídeo, a gente não chegou nessa parte ainda de gerar vídeo, mas
De todas as IAs, o melhor custo-benefício hoje é o Kling. Ele só fica atrás do Sidance, mas o Sidance é bem caro, principalmente para fazer uma VSL. Então, o Flow ele quebra um galho, né? Quando a gente for gerar os vídeos no Flow, mas tem muita coisa que o Flow não consegue fazer e o Kling consegue. Então, só para você ter duas IAs de vídeo, tanto eu falo para você ter o Flow, que é o mais barato, e uma top é o Kling, que também é barato. Aí é só você se cadastrar pelo link que está na descrição aqui do Kling, que você vai ganhar tokens a mais, tá? Então a gente fez aqui o nosso avatar no ChatGPT, no Flow, usando o Nano Banana, no Kling, que eu gostei mais desse resultado aqui. E eu vou pedir para ele gerar aqui pela API do Huawei. Vou perguntar aqui para ele quais IAs de imagem você tem para gerar o avatar. Quais as melhores? E aí aqui no Huawei falou que essas aqui são as melhores IAs que tem para fazer o avatar. Eu vou falar gere o avatar do primeiro prompt em uma de cada dessas IAs. E aí ele vai gerar a imagem pela API do... E aí ele gerou os avatares. Claro que quando você for gerar o seu avatar, você vai precisar refinar seu prompt. Eu estou fazendo aqui só para você entender o fluxo, né? A pipeline. Mas na hora de gerar o avatar, você vai refinar o seu prompt e tudo mais. E aqui ele mostra as IAs que ele gerou, né? O Flux 2.0, o GPT 1.5, Nano Banana 2, 5.0 e esse avatar PhotoMaker aqui. E aí, claro, você refina o seu prompt na hora que você for fazer. E a outra opção, é a gente criar o avatar pelo próprio Heijin, né? A gente vem aqui em fazer design com AI, eu posso tirar um print aqui da tela, mandar lá para o nosso agente e perguntar o que eu preencho aqui. E aí eu vou arrastar aqui essa tela para o meu outro monitor, vocês não vão estar vendo, mas só para mim preencher o que ele pediu. Então eu vou colocar aqui, etnia, vamos colocar hispânico, gênero homem, a descrição. Eu vou colar o que ele pediu para fazer e o estilo realista. Vamos apertar aqui para gerar uma preview. E aí ele gerou aqui alguns avatares. Eu posso pedir para gerar de novo, ou se eu gostar de um, selecionar o que eu mais gostei e apertar aqui em Save. E aí ele vai pedir para a gente escolher uma voz. Eu sempre vou escolher qualquer voz aleatória, porque a gente sempre vai usar uma narração feita lá pelo Eleven Labs, que tem maior qualidade. E aí fica aqui o nosso avatar salvo. Uma outra opção é eu vir aqui no nosso agente e jogar alguma imagem que a gente possa ter feito do avatar em outra inteligência artificial. E aí, ao invés da gente ter que criar lá manualmente o avatar, ele já vai subir pra gente o avatar. Lembrando que é o seguinte, né? Eu tinha falado no começo da aula, não dá pra gente gerar o avatar no Heijin V, que é a última versão dele, altamente realística, aqui pelo agente. Por quê? Porque o Heijin, quando você faz um avatar realista apenas por foto, lá no site do próprio Heijin, ele usa o Sidance 2 e por trás ele usa um banco privado de pessoas reais, né, para ele se basear na movimentação. Então, se a gente quiser usar um avatar, né, na última versão do Heijin realística, a gente também teria que subir um vídeo de um apresentador. E também, pelos créditos, você gerar ali o vídeo manualmente no Heijin é muito mais barato do que você comprar créditos separado para gerar. Então, o que significa que ele é diferente do Eleven Labs, que os créditos na assinatura já são inclusos na geração de áudio. No Heijin não, é diferente. Os créditos que você tem lá na sua conta Heijin só serve se você gerar o vídeo do avatar, né, manualmente pelo browser. E aí, ele subiu o avatar pra gente aqui pelo Heijin. Só enviar a foto, ele subiu o nosso expert. Agora, vamos dar vida ao nosso expert. Ele foi com uma logomarca, né, por causa do Kling, mas não tem problema. Então, após a gente selecionar nosso expert, a gente vai vir aqui, nessa setinha do meio, e nessa primeira opção, né, criar cena por cena. Chegando nessa tela aqui, eu vou fazer
upload do nosso áudio. E aí depois de fazer o upload, é só apertar aqui em adicionar áudio. Ele vai fazer a transcrição do áudio. E aí depois que fizer a transcrição, a gente vai selecionar aqui o motor. E a gente coloca aqui no Avatar 5. Aqui no Avatar, a gente já pode aumentar a escala para assumir aqui a marca d'água. E aí não tem segredo, só apertar aqui em Generate. Coloca um nome e aperta aqui Submit. E agora é só esperar que alguns minutinhos vai estar pronto. Após ficar pronto aqui o nosso vídeo no Redim, eu venho e faço o download. Pego aqui o nosso vídeo e arrasto aqui pro Adobe Premiere, substituindo o áudio antigo. Ficou um pouquinho da marca aqui ainda, então vou aumentar a escala e pronto. E assim ficou o vídeo do nosso expert. Imagina entrar em um site e, sem perceber, alguns minutos depois estar com um cartão de crédito na mão, pronto para comprar. E aí eu já costumo fazer duas coisas nesse momento. A primeira é vir aqui em texto e gerar a transcrição. Após gerar a transcrição, eu crio a legenda. Só que eu faço uma legenda aqui no Premiere que ela é palavra por palavra. Por que isso? Para a IA, na hora da gente for criar as imagens e animações, para ela saber o momento exato do tempo em que aparece cada palavra. Na hora da gente colocar os textos e animações, ela colocar sincronizado com o vídeo. Então, eu aperto aqui em criar legenda, deixo layout na linha única e comprimento, duração, tudo eu deixo aqui no mínimo e crio a legenda. Essa legenda a gente não vai usar ela no vídeo. É só pra gente vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, exportar para arquivo CRT e aqui eu escrevo o nome de palavra por palavra, vou copiar esse endereço e dou um salvar. E aí eu venho aqui no nosso agente, colo o endereço e falo: leia todo esse CRT. Aí enquanto ele vai lendo aqui, para ver como que ficou o tempo, eu volto lá no Premiere e agora eu vou usar uma extensão, um plugin chamado AutoCut. Eu venho aqui no AutoCut, vou selecionar essa opção aqui de Auto Zoom, coloco toda a linha do tempo, validar sessões, deixo na configuração padrão mesmo. E o que esse plugin ele faz, esse AutoCut? Ele fica fazendo corte do nosso vídeo, Esse efeito de Jump Cut. Eu vou dar um aplicar o zoom aqui e vocês vão ver na prática como é que fica. Mas basicamente fica dando corte de escala para o vídeo ficar com aquela edição dinâmica, E aqui ele começa a adicionar automaticamente o nosso efeito de Jump Cut. E aí ele fez os cortes pra gente. E fica assim. Imagina entrar em um site e, sem perceber, alguns minutos depois estar com um cartão de crédito na mão, pronto para comprar. Isso não acontece por acaso. Cada seção, cada título, cada imagem E aí temos o nosso Jump Cut. Fazer esse trabalho manual demoraria muito tempo. Aqui a gente fez em menos de 5 minutos. Vou selecionar tudo, vou segurar o Alt e apertar a setinha para baixo para ficar aqui na track de cima. Bom, então fizemos nosso avatar, fizemos nosso efeito de Jump Cut. Agora vamos começar a colocar os inserts aqui no nosso vídeo. Para fazer os inserts, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pedir para o nosso agente ler todo esse CRT e fazer vários prompts de vídeo para a gente. Porém, eu quero que o prompt seja baseado nesse estilo aqui de animação que eu estou mostrando na tela, que fica bem legal e converte bastante para VSL. Claro, não nessas cores e não totalmente com esse formato. Ele vai adaptar para o nosso nicho de VSL. Então, eu vou falar para ele o seguinte aqui: crie para mim uma identidade visual de motion design para essa VSL, para a gente usar em um prompt adaptado nesse estilo. E aí eu venho aqui nesse prompt de referência, vou clicar no maisinho e copiar ele e envio. Como vocês podem ver, aqui nesse vídeo tem uma identidade visual dessas coisas mais pastéis, etc. Eu quero que ele crie a nossa própria identidade visual, porque essas cores aqui não vão combinar com a nossa VSL. Então ele vai criar toda a nossa identidade visual, cores, nomes de fonte, etc. Aí ele criou aqui a nossa identidade visual e vou pedir para ele fazer um prompt de teste. Faça um prompt de teste.
Vou pegar esse prompt aqui, vou entrar aqui no Flow do Google, onde a gente faz os nossos vídeos, selecionar vídeo, o formato está aqui no vertical, vou pedir para ele gerar 2 vídeos de 6 segundos. Vou enviar o prompt, ele vai gerar o vídeo pra gente. Lembrando que esse prompt aqui, ele é específico pro Google, pra gente usar no Google. E agora vamos ver como é que ficou os nossos vídeos de exemplo. Esse aqui é o primeiro, legal, a primeira animação, vamos ver a segunda. Tá legal. Então deu certo o nosso prompt de animação que foi criado com base nesse prompt aqui. A gente colocou agora no nosso próprio design. Legal. Eu volto aqui no agente e vou escrever o seguinte prompt para ele. E aí eu vou jogar um prompt aqui para ele gerar os prompts dos vídeos, né? É um prompt mais complexo, mas eu vou deixar ali no link da descrição para você acessar esses prompts, tá certo? Vou deixar as instruções aqui na descrição do vídeo, como você pode ter acesso aos prompts. Eu vou jogar o nosso prompt aqui e vou enviar para ele. E aí ele vai fazer aqui os prompts em Markdown, ele abre aqui do lado, só que aí a gente vai pedir para ele escrever aqui mesmo no chat de uma forma fácil de copiar. Então é só falar assim para ele. Mande aqui só os prompts em caixa de código para eu copiar com um clique. E em cima escreva o trecho narrado. E aí eu envio para ele. Bom, aí agora a gente faz o seguinte. Antes de a gente começar a fazer os vídeos, eu venho aqui no meu navegador e eu vou selecionar a pasta onde eu quero que fique os vídeos quando eu fazer o download. Por quê? Porque depois eu só vou copiar esse endereço aqui, jogar no agente. Quando os vídeos estiverem prontos, ele vai assistir, analisar os vídeos e jogar lá no Adobe Premiere. Aí depois que eu fizer isso, basta eu vir aqui, copiar o primeiro prompt, venho aqui no Flow, vou deixar o vídeo aqui em 6 segundos e para gerar uma versão, para não gastar muito crédito. Deixo no OmniFlash e envio o primeiro vídeo. Claro, existem outras formas mais rápidas de fazer isso, que seria copiar todos os prompts, por exemplo, né? Todos não, mais uns 10, 20. E aqui no Flow, clicar no modo agente, colar os prompts e pedir para ele animar tudo de uma vez. Mas aí corre o risco de vários vídeos não ficar em uma ótima qualidade, você tem que refazer. Então, nesse método, animando um por um, é mais seguro e você acaba gastando ali menos créditos também por causa de erros. Então, o primeiro vídeo ficou pronto, não precisa baixar o vídeo agora, vamos para o próximo. Aí eu venho no segundo prompt, lembrando que aqui mostra o trecho narrado, né? Alguns minutos depois de estar com o cartão de crédito na mão pronto para comprar. E aí mostra aqui o trecho do vídeo. E aí, se ficar bom, você vai para o próximo, copia o segundo prompt e vai colando aqui e fazendo os vídeos. Então é isso, eu vou ir fazendo todos os vídeos aqui, quando eu tiver acabado, eu volto. Bom, pessoal, aí eu fiz 2 coisas aqui, né? Gerei os prompts de vídeo ali com animação de motion design e também gerei os mesmos vídeos, só que cinematográficos. E aí eu vou baixar as 2 versões e vou pedir para ele analisar e escolher qual ficou melhor. Então, aqui esse primeiro pacote de vídeos, eu venho aqui nos 3 pontinhos, coloco em baixar projeto e ele já vai baixar todos os vídeos de uma vez. E aí também faço o download desse aqui. E assim que fizer o download, é só eu vir aqui na pasta onde eles estão. Eu posso tanto copiar aqui o endereço, quanto selecionar os 2 zips e mandar aqui para ele. Aí eu falo, fiz 2 versões de cada, uma em animação e outra cinematográfica. Analise ambas, identifique e faça a curadoria. E aí é só enviar aqui para ele. E ele vai fazer toda a análise e decidir quais vídeos estão bons, qual nós vamos ter que refazer. Aí assim que ele terminar de analisar, só a gente falar, faça um plano para implementar no Premiere. E aí eu vou falar que eu quero na track V3. E vou falar que é na sequência ali original, porque às vezes ele pode criar outra sequência, né? Olha, eu falo aqui, sempre na sequência original. Não duplique e nem crie outro projeto. Envio aqui para ele. Bom, então ele colocou aqui todos os nossos vídeos na timeline.
analisou e colocou. E agora a gente vai usar o Remotion para fazer algumas animações. Por exemplo, essa VSL aqui fala de Mercado Livre e Shopee. Então eu quero animar algumas interfaces mais realistas, para não ficar só vídeo cinematográfico e essas animações de ar. Fazer algumas animações ali de interface mesmo. Então, como que a gente faz isso? Vou vir aqui no Codex e vou falar assim para ele. E aí é o seguinte, eu tenho esse prompt aqui, que tá ruim, né? Então eu escrevi aqui de qualquer jeito, quero fazer algumas animações com o Remotion, de interface, por exemplo, da Shopee, Mercado Livre, blá, 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 blá. O prompt que eu quero que o Cloud faça para mim as animações no Remotion, né? Com a interface da Shopee, Mercado Livre, etc. E aí, eu peguei esse texto aqui, joguei no ChatGPT e pedi para ele melhorar para mim esse prompt. Então, quando você tiver com preguiça de escrever um prompt bem complexo, você escreve aqui qualquer coisa e pede para o ChatGPT melhorar o seu prompt. Então, copiei aqui e vou colar. E aí, vai me mandar um prompt para eu jogar lá no Cloud Code. E por que eu vou usar o Cloud Code? Porque quando se trata de animação, principalmente usando o Remotion, que para quem não sabe é uma stack, né, que usa códigos para criar esses tipos de animações, o Cloud é o mais indicado, né? E não indicado pela comunidade, indicado pelo próprio pessoal aqui do Remotion. Nas documentações, eles indicam usar o Cloud. Bom, e aí aqui o Codex gerou para a gente o prompt para enviar para o Cloud fazer as animações. Eu vou copiar aqui esse prompt, venho aqui no Cloud, vou deixar aqui ignorar permissões, né, para ele não ficar me pedindo permissão para nada. Vou jogar esse prompt aqui para ele, vou deixar no Opus 5, aqui no esforço alto, eu envio e falo assim para ele. E depois que fizer o plano, aprove automaticamente e gere os vídeos e salve na pasta do projeto com os nomes certos. Envio aqui para ele. Aí ele automaticamente vai fazer o plano, depois vai aprovar e fazer os vídeos. E aí, depois de alguns minutos, o Cloud fez pra gente 16 animações pra gente encaixar ali na nossa VSL. Isso aqui ficou a preview. E aí, eu só pego a mensagem que ele mandou aqui para mim, aperto aqui para copiar, volto lá no Codex e falo: o Cloud fez as animações. Implemente. E aí eu coloco aqui, envio o que o Cláudio me enviou. E aí ele implementou aqui as nossas animações e colocou na track de cima. Deixa eu deixar em outra cor. Vamos ver algumas animações. Vou mudar a tela para vertical para ficar mais fácil de ver. Por acaso. Cada seção, cada título, cada imagem e cada texto foi colocado Tirar a legenda. exatamente onde está. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se isso funciona em grandes sites, Outra. em 2 semanas, o mesmo anúncio, com o mesmo produto e o mesmo preço, pense no seu anúncio como se fosse uma vitrine. A primeira imagem tem apenas uma missão: prender a atenção. A segunda desperta curiosidade. E aqui nossas animações ficaram assim. Exportação. Hoje, o mercado está cada vez mais competitivo e quem aprende a vender melhor não precisa disputar apenas, mas não é para você se busca uma fórmula mágica sem aplicar nada, ou se não pretende ajustar suas imagens e seus anúncios de... Você não precisa de mais produtos, você não precisa baixar ainda mais o seu preço. Você precisa de um anúncio que convença as pessoas de que anúncios com menos de 6 imagens praticamente nunca conseguem contar a história completa que leva à compra. Perceber. E então, transformar seu anúncio em uma máquina de vendas no orgânico. As imagens modelo que acompanham o método são um bônus por tempo limitado. Quem entrar agora leva esse material pronto. Bom, e assim ficou então. Fizemos os inserts e as animações. Agora, só mais algumas coisinhas para a gente conseguir finalizar essa VSL. Primeira coisa, vamos ajustar a cor. Eu vou pedir para ele fazer um grade color e correção de cor cinematográfico aqui no nosso vídeo. Por exemplo, né? Aqui está a imagem dele. Se eu uso o Lumetric Color para melhorar a imagem, ó, ele faz uma correção de cor. Só que eu quero que o Codex pegue todas as imagens e corrija a cor e faça um grade color cinematográfico em todas as imagens. Então eu peço assim para ele: faça uma correção de cor de grade color em todos os inserts para ficar cinematográfico. E envio aqui para ele.
Bom, e agora ele terminou aqui o nosso Grade Color. Ele fez Grade Color aqui em todos os inserts, ó, por exemplo, esse aqui, essa cena. Ele colocou o Lumetric Color e a gente consegue ver a diferença. Ele colocou esse aspecto cinematográfico em toda VSL. E aí depois, eu gosto de usar aqui esse Premiere Composer. É um plugin gratuito, mas ele é para transição, né? Todo programa editor de vídeo tem as transições padrões, ou você consegue colocar esse plugin aqui também, Premiere Composer, se você for usar o Adobe Premiere ou o DaVinci Resolve. E aí, a única transição que eu vou usar vai ser essa Light aqui. É só arrastar ela para a timeline e eu vou colocando essa transição. E sem perceber, alguns minutos depois, estar com o cartão de crédito. Cada sessão, conduzir você até e fazer você tomar uma decisão antes mesmo de questionar. Depois de ter feito aqui as transições, eu também coloquei trilha sonora cinematográfica aqui na nossa VSL e eu baixei através do Envato, que eu também vou deixar o link na descrição do vídeo para você se cadastrar e baixar suas trilhas sonoras através do Envato. Vamos dar um play agora para ver como ficou a nossa VSL. Imagina entrar em um site e, sem perceber, alguns minutos depois estar com o cartão de crédito na mão, pronto para comprar. Isso não acontece por acaso. Cada seção, cada título, cada imagem e cada texto foi colocado exatamente onde está por um motivo: conduzir você até o botão de compra. Tudo foi pensado para despertar emoções, quebrar objeções e fazer você tomar uma decisão antes mesmo de questionar se realmente precisava daquele produto. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se isso funciona em grandes sites, por que ninguém faz o mesmo nos anúncios da Shopee ou do Mercado Livre? A maioria das pessoas simplesmente tira algumas fotos, coloca uma descrição qualquer e espera que as vendas aconteçam. Mas vendas online não são uma questão de sorte, são uma questão de estratégia. Durante muito tempo, usei exatamente esse método, que hoje chamo de a página oculta, na minha operação. E foi ele que fez diversos produtos esgotarem, vendendo apenas no orgânico, sem depender de anúncios pagos. Só para você ter uma ideia, apliquei essa estrutura em um anúncio que vendia 11 pacotes por dia. Em 2 semanas, o mesmo anúncio, com o mesmo produto e o mesmo preço, já fazia o caminhão da Shopee buscar 220 pacotes por dia na minha casa. A única coisa que mudou foi a forma como as imagens foram organizadas. O segredo nunca foi o produto. O segredo sempre foi a forma como ele era apresentado. Pense no seu anúncio como se fosse uma vitrine. A primeira imagem tem apenas uma missão: prender a atenção. A segunda desperta curiosidade. A terceira apresenta os principais benefícios. As próximas eliminam dúvidas, quebram objeções, aumentam a confiança e fazem o cliente imaginar aquele produto fazendo parte da vida dele. Quando ele chega ao botão de comprar, a decisão praticamente já foi tomada. Percebe a diferença? Você não está simplesmente mostrando um produto. Você está conduzindo o comprador por uma sequência lógica de decisões até a compra. Foi assim que construí grande parte dos meus resultados, dominando essa estratégia de criar anúncios que realmente vendem, antes de expandir para outras áreas, como importação. Hoje, o mercado está cada vez mais competitivo, e quem aprende a vender melhor não precisa disputar apenas por preço. Enquanto a maioria continua publicando anúncios com imagens aleatórias, sem lógica, sem despertar desejo e sem responder às dúvidas do comprador, quem utiliza a página oculta transforma cada imagem em um verdadeiro vendedor, trabalhando 24 horas por dia. Mas já adianto uma coisa: a página oculta é para você se já vende ou está prestes a vender na Shopee ou no Mercado Livre. Se está cansado de competir só por preço, ou se sente que seu anúncio não converte mesmo com um bom produto. Mas não é para você se busca uma fórmula mágica sem aplicar nada, ou se não pretende ajustar suas imagens e seus anúncios de verdade. Se você já se identificou até aqui, clique no botão abaixo e garanta seu acesso agora. E tem mais, você não vai começar do zero.
vai receber um conjunto de imagens modelo prontas no padrão que gerou esses resultados para usar como base no seu próprio anúncio. Você não precisa de mais produtos, você não precisa baixar ainda mais o seu preço. Você precisa de um anúncio que convença as pessoas de que aquele produto merece ser comprado. É exatamente isso que a página oculta ensina: a organizar suas imagens na sequência certa e usar os gatilhos certos. Inclusive porque anúncios com menos de 6 imagens praticamente nunca conseguem contar a história completa que leva à compra. Um erro que a maioria comete sem perceber. E então, transformar seu anúncio em uma máquina de vendas no orgânico. Se você vende ou pretende vender na Shopee ou no Mercado Livre, clique no botão abaixo e tenha acesso ao método completo, a página oculta. As imagens modelo que acompanham o método são um bônus por tempo limitado. Quem entrar agora leva esse material pronto para usar hoje mesmo no seu anúncio. Clique no botão abaixo agora e comece a criar anúncios que realmente vendem. Transforme suas imagens em um vendedor que trabalha sozinho por você 24 horas por dia. Bom, e essa aqui foi a nossa VSL. Claro que tem vários ajustes e detalhes para melhorar, mas essa foi uma VSL criada aqui apenas para nossa aula. A sua você vai refinar com mais detalhes.